Fala, moçada, mais um exemplo de divisão em que o dividendo ele é maior do que o divisor, porém o dividendo agora é um número decimal, a divisão com número decimal. Mas antes de começar, vamos lembrar, inscreva no canal, ative o sininho e dá um like, isso ajuda muito o nosso trabalho, hein? Vamos lá, vamos tirar esse véu que assombra a sua vida, não deixa que você enxergue a facilidade que é uma divisão, mesmo quando ela tem um número decimal, ela tem vírgula. Percebe que a gente ainda está trabalhando com número decimal, mas a gente está trabalhando com divisão em que o dividendo ele é maior do que o divisor. E aí vamos lembrar sempre como é uma estrutura de uma divisão. Dividendo, divisor, quociente, resto. E o dividendo ele tem que ser maior ou igual ao divisor. Percebe que mesmo sendo números decimais, eles são maiores do que o divisor. Maior ou igual, tá? Então o dividendo tem que ser maior ou igual. Nesses dois casos, o dividendo ele é maior, só que ele tem vírgula. E aí colocou a vírgula, você dá uma travada. Então a gente vai tirar a vírgula, como a gente fez nos vídeos anteriores. Como é que nós vamos tirar a vírgula? No vídeo anterior, a vírgula estava aqui, ó, no divisor. Agora a vírgula está no dividendo. Então vamos tirar esse véu agora. Como é que nós estávamos fazendo? Como é que nós tirávamos a vírgula? A gente andava duas casas, uma casa, a quantidade de casas necessárias para onde? Para a direita, para tirar a vírgula. E aí quando eu digo andar para a direita, é multiplicar por 10, por 100, por 1000, de acordo com a quantidade de casas que você está andando. Nesse caso, para que você retire a vírgula, para que a vírgula suma, você tem que andar duas casas para onde? Para lá, para a direita. Andar duas casas, uma, duas, é a mesma coisa que multiplicar esse cara por quanto? Por 100. Se fosse uma casa só, eu iria multiplicar por 10. Se fossem duas, por 100. Se fosse 3, por 1000. E é isso, e assim sucessivamente. Andei duas casas, multipliquei esse cara por 100, é isso que eu estou fazendo. Então, 4,18 vira 418. Só que eu tenho que lembrar de um detalhe extremamente importante. Se eu multiplico por 100 o cara da esquerda, eu também tenho que multiplicar por 100 o cara da direita para que eu mantenha ali a divisão, mantenha a proporcionalidade, mantenha ali o meu resultado. Porque se eu multiplicar por 100 só de um lado, o resultado vai estar comprometido porque eu só mudei um lado da minha conta e eu tenho que mudar os dois. Se eu multiplico por 100 de um lado, eu multiplico por 100 do outro também. Então eu vou multiplicar por 100, esse cara vira 200. Pronto. Agora eu tenho um dividendo maior do que o divisor, eu já tinha antes, só que agora eu tenho um dividendo maior e sem vírgula. Melhor. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Agora presta muita atenção, por isso o asterisco aqui. Toma cuidado que vai acontecer um mistériozinho, tem um detalhezinho aqui que você tem que ficar ligado. Vamos lá, qual é o número que eu vou multiplicar por 200 que vai chegar próximo de 418 ou vai dar 418? Lembrando que esse número, e eu canso de falar, não esquece. Dividendo, divisor, quociente, resto. Esse número é chamado de quociente. Então este número que eu vou utilizar vai ser o 2. O número que está nessa posição, tá? É o quociente. Multiplicando o 200 por 2, eu vou ter aqui 400. Vamos efetuar o nosso processo aí de subtração. 418 menos 400, eu vou ter 18. Agora, presta muita atenção. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha assistido todos os outros vídeos de divisão para que você não pule nenhuma etapa de entendimento. Então é importante que você veja todos os vídeos. Professor, e aí o que eu faço? Não tem ninguém para eu descer. E lembra que eu falo, descer você é obrigado a fazer conta. Não tem ninguém para você descer. O que fazer agora? Tu vai colocar vírgula. Você coloca a vírgula, acrescenta um zero. Lembra disso? Colocou vírgula, acrescenta um zero. E aí você pode começar a se perguntar. Teve um caso, professor, em que o dividendo era menor. E aí você colocava um zero vírgula. Só que nesse caso não pode entrar o zero vírgula porque já tem um número à esquerda da vírgula. Já tem um número que é o 2. Então não é zero vírgula. O 2 está ali, entra só a vírgula. Entra só a vírgula e agora? Coloquei o zero. Só que percebe, 180 ainda é menor do que 200. Eu coloco outro zero aqui? Não, eu não coloco outro zero aqui não. Agora eu vou procurar qual é o número que eu vou multiplicar por 200. Lembra que já começou o processo. Eu vou procurar o número que ao ser multiplicado por 200 chega próximo de 180. E aí você pode se perguntar, professor, teve um caso que você colocou um outro zero, você foi colocando do zero.
Só que lembra que neste caso, eu tinha aqui no começo um dividendo que era menor do que o divisor. Então eu nem comecei o processo de divisão. Eu estava primeiro acertando o dividendo. Então eu fui colocando aí zeros para que o dividendo se tornasse um número maior ou igual ao divisor. Aqui não, aqui eu já comecei o processo. Eu já tenho um dividendo maior do que o divisor, o processo já se iniciou. Então eu não posso sair colocando zero adoidado não. Eu já coloquei um zero aqui, eu não posso sair colocando outro do nada não. O que eu vou fazer agora é efetuar a operação. Qual é o número que eu vou colocar aqui que vai chegar próximo de 180 ou vai ser aí igual a 180? Se eu colocar o 1, vai passar. Menor do que o 1 é quem? É o zero. Não pode ser um número negativo, então eu vou colocar o zero. Coloquei o zero aqui, então eu vou ter aí 0, 0. Vou continuar com 180. Pronto. E agora? Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Vou acrescentar um zero aqui. Ah, mas a partir do momento que eu acrescento um zero aqui, eu coloco outro zero aqui? Não, eu não vou fazer isso. Ah, professor, mas espera aí. Suponhamos que eu tivesse colocado um zero aqui, e aí eu efetuo a conta. Lembra que quando eu coloquei um zero aqui, eu efetuei a conta. Eu fui procurar um número que, ao ser multiplicado por 200, chegava próximo de 180. O 1 vai passar, então eu coloquei o zero. Então, se este número continuasse sendo menor, eu ia simplesmente colocar outro zero aqui. Por qual motivo? Porque o zero é o número que, ao ser multiplicado por 200, chegaria próximo, né? Próximo de 1.800 aí, se fosse o caso. Próximo por quê? Porque o 1 passa, então abaixo de 1 é o zero. Então essa é a ideia, para que você não esqueça. De novo, vou retomar, vou fazer de novo. Entende a ideia? Vamos voltar. Eu cheguei no 180, cheguei no 18, coloquei um zero. Coloquei a vírgula, coloquei o zero. E aí eu estou procurando o número que é o ser multiplicado por 200, cheguei próximo de 180. O 1 passa, então qual é abaixo do 1? 0. 0, 0, deu aqui então 180. 180 é menor do que 200. E agora, o que eu faço? Professor, coloca a vírgula e acrescenta o zero. Você não pode colocar mais uma vírgula, lembra disso? Eu vou simplesmente acrescentar o zero aqui. E aí eu vou procurar o número que, ao ser multiplicado por 200, chegue próximo de 1.800. O zero não. O 1 dá 200. O 2 dá 400. O 3 vezes 200 é 600. Então qual é o número? 9. 9 vezes 200 é 1.800. 0, 0. Não esquece desse detalhe. Lembra que quando eu fiz essa subtração, deu 18, coloquei a vírgula, acrescentei o zero. Fui para a operação. Qual é o número que eu vou multiplicar por 200 que vai chegar próximo de 180? Se o 1 passa, abaixo do 1 é o zero. Então eu vou colocar o zero e vou efetuar a operação. E aí eu continuei tendo 180. 180 continua sendo menor do que 200. Acrescento outro zero e vou em busca deste número que, ao multiplicar o 200, chegue próximo de 1.800, ou seja, igual a 1.800. Você entendeu a ideia? Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com o aparecimento desse zero, dessa vírgula e desses acréscimos, desses zeros que a gente está colocando. Assiste de novo, faça esse exercício pausadamente, asterisco, porque você dá uma embolada nesse meio de campo. Agora vamos para o outro. 42,4 dividido por 3. Esse exemplo, o dividendo é maior do que o divisor, beleza? Só que o dividendo é um dividendo com vírgula, eu quero retirar a vírgula. Para retirar essa vírgula, andei 2 casas para a direita, multipliquei por 100. Lembrando que eu multiplico dos dois lados. Para retirar essa vírgula, eu também ando uma casa para a direita. Como é uma casa só, eu vou multiplicar por 10. Só que lembra, se eu multiplico por 10 do lado esquerdo, eu multiplico por 10 do lado direito. Mas anterior a isso, o que eu observei? Eu observei que o nosso dividendo, ele era o quê? Ele era maior do que o divisor. Então eu não tinha que fazer nenhuma manipulação. Quando eu digo manipulação, é deixar o dividendo maior. Eu não tive que fazer isso. O que eu estou fazendo aqui é tornando o dividendo um número sem vírgula, para facilitar o meu lado. Beleza? Então, 42,4 multipliquei por 10. Agora, o que eu vou ter vai ser 424. Multipliquei por 10 na esquerda, multipliquei por 10 aqui também na direita. Então, eu passo a ter 424 dividido aí por quanto? Por 30. Vou agora dar início ao meu processo de divisão. Eu já tornei ali o dividendo que já era maior num número maior e sem vírgula. Pronto. Menos mal. Agora vamos trabalhar na nossa divisão.
Vamos pegar aqui os dois primeiros. E por que eu tô pegando os dois primeiros dígitos aqui? Porque o 4 ele é menor do que 30. Então eu pego os dois primeiros, porque 42 é maior do que 30. E eu mantenho ali a nossa regra. O dividendo tem que ser maior ou igual ao divisor para que eu possa dar início ao processo de divisão. Então vamos colocar 1. Por que 1? Porque 1 vezes 30 é 30. Se eu colocar 2, vai dar 60. Passa, lembra que não pode passar. Então, ó, 30, vamos lá. 42 menos 30 vai dar quanto aí? 12, beleza? Desce quem? Desce o nosso 4. E aí lembra do que eu tenho falado nos outros vídeos. Desceu, tem que fazer a operação. Você tem que fazer a operação. Então, qual é o número que ao multiplicar por 30 chega próximo aí de 124? Vamos lembrar da tabuada. 3 vezes 4, 12. Então, 30 vezes 4, 120. Lembrou da tabuada? 3 vezes 4 é 12. Então, se eu pegar o 30 e multiplicar por 4, eu vou ter 120. Então, eu já sei que o número que eu vou utilizar é o 4. 4 vezes 30, vamos lá, 120. Beleza? Então, ó, 124 menos 120 vai dar quanto? 4. Aí agora você começa a ficar esperto no que vai acontecer. O 4 é menor do que o 30. Não apareceu vírgula ainda, tá? Se não apareceu vírgula ainda, ela vai aparecer neste momento. A partir de agora eu coloco a vírgula. Professor, mas aqui você tinha colocado a vírgula, mas lembra que se eu não tenho vírgula, a primeira coisa que vai ter que aparecer é a vírgula. Apareceu a vírgula, acrescentou 0. E aí depois eu vou ver o desenrolar da conta. Cada divisão tem uma situação que você vai analisar. Por isso, essa quantidade de vídeos só de divisão com várias situações, para que você não se perca em nenhuma situação mais. Coloquei a vírgula, acrescentei o 0. E aí eu vos pergunto, qual é o número que eu vou multiplicar por 30 que vai chegar próximo de 40? Quem? 1. Vamos colocar 1 aqui. 1 vezes 30, 30. 40 menos 30 é quanto? 10. Aí eu vou te perguntar o seguinte, o que você vai fazer? A vírgula já apareceu. Esse cara continua sendo menor do que o divisor. Eu coloco outra vírgula? Não, eu não coloco outra vírgula. Eu vou pegar e colocar um 0. E aí agora eu vou em busca de quem? Eu vou em busca do número, que agora tem que fazer a operação. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Coloquei a vírgula, acrescentei o 0, fiz a operação. Fui em busca de um número que ao multiplicar por 200, chegasse próximo de 180. Mesma coisa. Coloquei a vírgula, já acrescentei aqui o 0, deu o resto 10. Lembra? Coloquei outro 0, vou efetuar a operação. Não coloco outro 0 aqui do nada, não. Eu vou efetuar a operação. Qual é a operação? Qual é o número que ao multiplicar por 30 chega próximo de 100? Que número que eu posso multiplicar por 30 que eu vou chegar próximo de 100? Tabuada. 3 vezes 3, 9. Então 30 vezes 3, 90. Então vamos colocar o nosso 3 e vamos colocar o nosso 90 aqui. 100 menos 90, 10. Acrescento o 0 e vou para a mesma situação. Isso aqui vai dar 90 e vai continuar esse 3zinho aparecendo. Entendeu? Entendeu a situação? Entendeu? Quando aparece a vírgula, não tinha aparecido a vírgula, coloquei a vírgula, acrescentei o 0. E agora eu vou em busca do número que ao multiplicar por 30 chegue próximo do número que eu estou aparecendo. Então não sai colocando os números de forma desordenada, entende cada passo. Só que para isso é importante que você assista todos os vídeos de divisão. Tem várias situações para que você consiga pontuar situação por situação. Beleza? Forte abraço e não esquece do nosso like.